Bom, até o momento no nosso curso, estávamos muito interessados em como os objetos se movimentam. E a partir de agora, a gente vai voltar nosso interesse para quais são as causas desse movimento. O que altera as condições de movimento de um corpo? E, para tanto, a gente vai relembrar do trabalho do maior cientista de todos os tempos, chamado Isaac Newton, que ele concentrou as leis do movimento em 3 leis muito simples, que a gente vai ou aprender agora ou apenas rememorar, que alguns de vocês já até devem ter feito, um curso relativo às leis do movimento, e no qual o Isaac Newton vai descrever para a gente como é que os corpos se interagem e através mediado por conceitos que ele inventa, que é chamado de conceito de força, e o conteúdo de inércia do corpo, que é conhecido como massa, ele vai dizer, por exemplo, quantitativamente como é que o Sol consegue controlar o movimento da Terra, mediante a força de atração gravitacional, e a Terra mantém a Lua em movimento, em torno da sua própria órbita. Então são interações entre corpos, ou interações entre um corpo e sua vizinhança, que leva à alteração do estado de movimento medido por esse conceito chamado de aceleração, que é a taxa em que a velocidade varia no tempo. Se temos um corpo que pode ser tratado como uma partícula numa determinada vizinhança, visto através de um sistema de coordenadas aqui, de um referencial, aliás, aqui determinado por essa letra O, né, dado por essa nomenclatura, a gente diz que uma determinada força pode alterar o estado de movimento daquele corpo com massa m, e isso é medido por uma coisa que a gente chama de aceleração. Se alterou o estado de movimento do corpo, a gente diz então que foi medida uma certa aceleração. Como é que ocorre a mediação dessa alteração do estado de movimento? A mediação da alteração do estado de movimento ocorre por meio de uma característica do corpo que é chamado de massa. Então a vizinhança ou uma entidade externa ao corpo exerce sobre esse corpo uma tal força, e essa força, mediada por essa grandeza conhecida como massa, propriedade essa do próprio corpo, recebe então dessa vizinhança ou de uma entidade terceira em volta do corpo a alteração do estado de movimento, que é medido mediante essa coisa chamada de aceleração. E tudo isso é medido ou é enxergado através de um referencial, ou seja, você tem um certo sistema de coordenadas no qual você enxerga a alteração do estado de movimento medido mediante um vetor posição com origem naquele próprio sistema de coordenadas. Aí esse sistema de coordenadas pode ser um referencial retangular ou polar. Isso vai depender de qual problema e qual a configuração que a gente está trabalhando. Que a vizinhança realiza com o corpo pode ser sumarizado por esse quadro, onde na coluna da direita nós temos as interações que se dão por campo, sejam elas uma força de origem gravitacional, em que um corpo de massa m minúsculo é atraído por um corpo maior, seja força de origem elétrica, no qual você tem um elétron sendo atraído pelo o núcleo mais massivo do átomo, ou magnética, ou forças que são contatos entre corpos. Você tem o corpo A, que é a mão, executando uma força de contato com a parede mediante a interação de uma mola, isso aí seria uma força elástica. Você tem a força de tração, uma mãe puxando um carro de uma criança, ou uma colisão, alguém que chuta uma bola. Então, você tem na primeira coluna as forças que o corpo A exerce um contato com o corpo B, e na segunda coluna as características de forças em que
um determinado corpo gera um campo e esse campo produz uma força em um terceiro corpo. Sob um determinado corpo, podemos ter uma quantidade arbitrária de forças atuando. Então imagina que você tem um determinado corpo aqui e a vizinhança exerce uma quantidade de forças F1, F2, todas agindo sobre aquele corpo. F3, Fn, enfim. Uma quantidade arbitrárias de forças agindo aqui. A gente define uma força que é a sobreposição de todas essas forças sobre o corpo, chamaremos aqui de força resultante, que é simplesmente o somatório das forças F1 mais F2 mais F3 mais quantas forças porventura houverem, mais a última força, Fn. Isso aqui é chamado de força resultante sobre o corpo. Sobre um certo corpo de massa m. Perfeito? E a primeira lei de Newton trata do fato de que se essa força resultante num dado sistema de coordenadas, isso é muito importante porque a gente tem que... A primeira lei de Newton, ela, na realidade, ela é uma definição do que é um sistema de coordenadas chamado inercial. Se num sistema de coordenadas inercial você tem se força resultante num determinado sistema de coordenadas inercial é igual a zero, isso implica que a velocidade do corpo em questão é igual a uma constante. Ou seja, ou ele está parado, ou ele está em movimento retilíneo uniforme. Essa é chamada de primeira lei de Newton. E ela define o que é chamado de referencial inercial. Por quê? Porque ela só é válida naqueles referenciais que são chamados inerciais. Referencial inercial. O que é um referencial inercial? É aquele referencial que está ou parado ou em movimento retilíneo em relação a outros quaisquer referenciais. Referencial inercial é aquele que possui aceleração nula. E é onde a gente pode escrever as leis de Newton. Possui aceleração nula em relação a outros referenciais. Ou não está acelerado. Então, essa... E parece ser uma coisa simples, mas significa então que se não há... Se a somatória de todas as forças agindo sobre um corpo resulta numa soma zero, o corpo está parado ou em movimento retilíneo uniforme. Até Isaac Newton achava-se que você precisava atuar no corpo para manter ele em movimento. E a gente nota, através de Newton, que não, o corpo pode estar em movimento retilíneo uniforme, ou seja, o movimento inercial ele é um movimento que existe na natureza e tem essa característica de ser retilíneo uniforme. Essa é uma das consequências da primeira lei. A segunda lei de Newton, ela é uma lei quantitativa e ela diz o seguinte:
Segunda lei. A força resultante que age sobre um determinado corpo, num determinado sistema de coordenadas inercial, ela é igual à massa desse determinado corpo vezes a aceleração medida no mesmo referencial. Ou seja, F resultante é igual a massa vezes a aceleração. A gente diz que ela é quantitativa e ela faz referência à primeira lei, porque tem que ser medida naquele referencial estabelecido na primeira lei. E ela nos dá uma forma de, uma vez descoberto quem é a força que age sobre um corpo, você consegue reconstituir posição e velocidade do corpo, mediante a solução da equação estabelecida pela própria segunda lei. Então, se eu consigo medir a força que age sobre um corpo, e conheço a massa do corpo, eu infiro quem é a aceleração. E a aceleração eu sei que é a derivada da velocidade, obtenho então a velocidade. E sei que a velocidade é a derivada da posição, obtenho assim também a posição. Então eu sei toda a posição e velocidade do corpo mediante a integração dessa expressão. E você tem também a terceira lei, que ela é extremamente importante, que ela diz que os corpos, quando eles interagem aos pares, e um corpo quando gera uma força no segundo corpo, ele recebe a mesma força de volta. Por exemplo, se eu tenho o corpo 1 e eu tenho o corpo 2 no espaço, eles têm massa m1 e esse outro massa m2. O que a terceira lei diz para a gente é o seguinte, é que se de alguma forma eles interagem via campo ou por força de contato, surge um par que é chamado de par ação-reação na interação desses dois corpos. Então surge aqui a força que o corpo 2 exerce no corpo 1, e aqui a força que o corpo 1 exerce no corpo 2, e elas têm a seguinte característica. Bom, aqui F que 2 exerce em 1, ficou parecendo 2 exerce em 2, fazer isso maior. Se é F que 2 exerce em 1, e aqui você tem a força que 1 exerce em 2. E essas duas forças, elas têm a seguinte característica. A força que 1 exerce em 2 é igual a menos a força que 2 exerce em 1. Essa é a determinação matemática dessa lei chamada terceira lei de Newton, que às vezes a gente se refere a ela como lei da ação e reação. Então, você não pode tocar um corpo sem que esse retorne esse contato. E as forças, elas são iguais em módulo, iguais em direção, e têm sentidos contrários. A ideia do sentido está aqui nesse sinal aqui, ó, que é um sinal negativo, que diz que as duas forças se opõem em sentidos, tendo a mesma direção.